Capítulo 51. Antes de sair do quarto, Nan hesitou no umbral da porta e tornou a olhar para Judy. Aquele sorriso estava de novo em seu rosto, o sorriso esticado e forçado que deixava Judy triste. Ela realmente é bonita, Judy, disse Nan. E gosta de você. Dá para perceber pelo modo como fala de você. Conversei com ela. Só por um momento mas deu para ver. Georgia, não é? Os olhos de Nan expressavam timidez, dor e afeto, tudo ao mesmo tempo. Ela fez a pergunta, como se não tivesse certeza se realmente queria saber. Maribeth, disse Judy com firmeza. O nome dela é Maribeth. Capítulo 52. Estavam de volta a Nova York 2 semanas depois para uma homenagem a Dani. Maribeth usava um cachecol preto no pescoço que combinava com as luvas pretas de renda. Era uma tarde de muito vento e frio, mas mesmo assim a cerimônia estava lotada. Parecia que todo mundo com quem Dani havia conversado, bisbilhotado ou discutido ao telefone estava lá. Era muita gente e ninguém foi embora antes de acabar, nem quando a chuva começou a cair. Capítulo 53. Na primavera, Judy gravou um álbum, despojado, na sua maior parte acústico. Cantou sobre os mortos. Cantou sobre estradas à noite. Outros músicos tocaram guitarra. Ele podia fazer o acompanhamento rítmico, mas só. Judy teve de voltar a fazer os acordes com a mão esquerda, como fazia na infância, mas não era tão bom dessa maneira. O novo CD vendeu bem. Ele não saiu em turnê. Em compensação, ganhou 3 pontes de safena. Maribeth dava aulas de dança numa badalada academia de High Plains. Suas aulas eram muito concorridas. Capítulo 54. Maribeth encontrou um Dodge Charger abandonado num ferro velho e levou-o para casa por $300. Judy passou o verão seguinte suando no quintal, sem camisa, trabalhando na restauração do carro. Toda noite entrava tarde em casa, o corpo bronzeado, com exceção da brilhante cicatriz prateada no centro do peito. Maribeth estava sempre esperando do outro lado da porta com um copo de limonada caseira. Às vezes, trocavam um beijo com sabor de suco gelado e óleo de motor. Eram os beijos de que ele mais gostava. Capítulo 55. Uma tarde, perto do final de agosto, Judy entrou em casa, suado e queimado de sol, e encontrou uma mensagem de Nan na secretária eletrônica. Dizia que tinha uma informação para ele e pedia que lhe telefonasse a qualquer hora. A qualquer hora era naquele momento, e Judy ligou para o escritório dela. Sentou-se na beira da velha escrivaninha de Dani, enquanto a recepcionista passava a ligação. Acho que não tenho muito a dizer sobre esse tal de George Ruger, disse Nan sem qualquer preâmbulo. Você queria saber se ele moveu alguma ação penal no ano passado, e a resposta parece que é não. Talvez, se você tivesse me passado mais informação, como explicar exatamente qual é o seu interesse nele? Não, disse Judy, não se preocupe com isso. Então Ruger não fizera qualquer tipo de queixa contra ele, não era de admirar. De qualquer modo, se ele tivesse tentado conseguir a prisão de Judy ou iniciado algum processo, a essa altura todos já saberiam. Realmente não esperava que não fosse encontrar alguma coisa. Ruger não podia falar sobre o que Judy lhe fizera sem correr o risco de que o nome de Maribeth viesse à tona, assim como o fato de que ele tinha dormido com ela quando Maribeth ainda estava nos primeiros anos ginasiais. Judy sabia que Ruger era uma figura importante na política local. Ficava difícil levantar verbas de campanha depois de ser acusado de manter relações sexuais com uma menor. Tive um pouco mais de sorte no que diz respeito a Jessica Price. Bom, disse Jude. O simples fato de ouvir aquele nome já lhe provocava um nó no estômago. Quando não voltou a falar, o tom era falsamente casual, um tanto isento demais para ser convincente. Essa Price está sob investigação por negligência e abuso sexual contra uma criança. A própria filha, você pode imaginar? Ao que parece, a polícia foi até a casa dela depois que alguém telefonou informando sobre um acidente. Price bateu com o carro no veículo de outra pessoa, bem na frente de sua casa, a pouco mais de 60 por hora. Quando a polícia chegou, ela estava inconsciente atrás do volante. E a filha estava na casa com uma pistola e um cachorro morto no chão. Nan fez uma pausa para dar a Judy a chance de um comentário, mas ele nada tinha a dizer. Nan continuou. Quem quer que tenha sido alvo da batida de Price desapareceu. Ninguém teve mais notícia. Price não contou nada a eles. Qual foi a história dela? Não houve história. Após acalmar a menina, a polícia pegou a arma e quis saber onde ela ficava guardada. Os policiais acabaram encontrando um envelope com fotos escondido no forro de veludo do estojo da pistola. Fotos da menina. Coisa criminosa. Horrível. Ao que parece, puderam confirmar que as fotos foram tiradas pela mãe. Jessica Price deve pegar mais de 10 anos de cadeia. E, pelo que entendi, a menina só tem 13 anos. Isso não é terrível? É, disse Judy. Você acreditaria que tudo isso, o acidente de carro de Jessica Price, o cachorro morto, as fotos, aconteceu no mesmo dia em que seu pai morreu na Louisiana? De novo, Judy não respondeu, o silêncio parecia mais seguro. Nan continuou. Seguindo o conselho de seu advogado, Jessica Price tem exercido, desde que foi presa, o direito legal de permanecer calada. O que faz sentido para ela. E é também uma atitude feliz para quem mais estivesse lá.
Você sabe, com o cachorro. Jude manteve o fone no ouvido. Nan ficou tanto tempo em silêncio que ele começou a achar que a ligação tinha caído. Isso é tudo? Disse ele por fim, apenas para se certificar de que ela continuava na linha. Outra coisa, disse Nan. Seu tom era perfeitamente brando. Um carpinteiro que trabalhava na rua disse que viu um casal suspeito, num carro preto, movendo-se furtivamente, na manhã do acidente. Ele disse que o motorista era a imagem cuspida do cantor e líder da Metallica. Jude teve de rir. Capítulo 56. No segundo fim de semana de novembro, o Dodge Charger arrancou do pátio de uma igreja, numa estrada de barro vermelho na Geórgia, latas chacoalhando atrás. Bão enfiou os dedos na boca e deu fortes assobios. Capítulo 57. Num outono foram para Fiji. No outro visitaram a Grécia. No mês de outubro, seguinte foram para o Havaí, onde passaram 10 horas por dia numa praia de areia preta. Nápoles, no ano seguinte, foi ainda melhor. Foram passar uma semana e ficaram um mês. No outono do 5º aniversário de casamento, não foram a parte alguma. Jude havia comprado cachorrinho e não queria deixá-los. Um dia, quando estava frio e chovia, Jude desceu com os filhotes a estradinha de acesso para pegar a correspondência. Quando estava puxando os envelopes da caixa de correio, na frente do portão, uma picape clara cruzou em disparada a rodovia, atirando um borrifo de água gelada nas costas de Jude. Quando ele se virou para ver o carro se afastando, Ana o contemplava do outro lado da estrada. Jude sentiu uma forte pontada no peito, que rapidamente diminuiu, mas o deixou ofegante. Quando ela tirou um fio amarelo de cabelo da frente dos olhos, Jude viu que era mais baixa, com o corpo mais atlético que Ana, uma garota de 18 anos no máximo. Ela ergueu a mão, num aceno hesitante. Ele fez um gesto para que ela atravessasse. Olá, Sr. Coyne, disse ela. Risse, não é? Ela assentiu. Seu cabelo estava molhado e a jaqueta jeans ensopada. Os cachorrinhos pulavam em cima dela, que se esquivava, rindo. Jimmy! Disse Jude. Robert! Descam! Desculpe. São um bando sem educação. Ainda não ensinei boas maneiras a eles. Não quer entrar? Ela tremia um pouco. Está ficando molhada. Vai pegar uma doença. Algo contagioso e fatal? Reese pergunta brincando. Quem sabe, disse Jude. A morte anda numa caixa amaldiçoada por aí. Mais cedo ou mais tarde, todo mundo recebe a sua. Ele a conduziu para casa e entraram na cozinha escura. Acabará de perguntar como ela havia chegado ali, quando Maribeth chamou do alto da escada, perguntando quem estava lá. Reese Price, Jude respondeu. De Testament, na Flórida. A filha de Jessica Price. Por um momento, não se ouviu nenhum barulho. Então Maribeth desceu silenciosamente os degraus e parou quase embaixo. Jude encontrou o interruptor junto da porta e acendeu as luzes. Na súbita claridade que se seguiu, Maribeth e Risse se entreolharam sem falar. A face de Maribeth est Eva serena, difícil de decifrar. Os olhos indagavam. O olhar de Risse foi do rosto de Maribeth para o pescoço, para o branco prateado da cicatriz, em forma de meia-lua ao redor da garganta. Risse tirou os braços das mangas da jaqueta e se abraçou. Água gotejava dela, formando uma poça ao redor de seus pés. Jesus Cristo, Jude. Disse Maribeth. Vá pegar uma toalha. Toalha no banheiro do andar de baixo. Quando voltou, a chaleira estava no fogão e Risse sentada no meio da cozinha. Ela contava a Maribeth sobre os estudantes russos do programa de intercâmbio que haviam lhe trazido de carona desde Nova York, e que não paravam de falar sobre a visita que tinham feito ao Empire State Building. Maribeth preparou um chocolate quente e um sanduíche de queijo e tomate, enquanto Jude se sentava com Risse no balcão. Maribeth sentia-se relaxada e fraternal, e riu com vontade das histórias de Risse, como se fosse a coisa mais natural do mundo, receber uma moça que havia arrancado um pedaço do dedo do marido com um tiro. Foram as mulheres que mais conversaram. Risse estava a caminho de Buffalo, onde ia se encontrar com amigos para ver o 50 Cent e o Eminem. Depois iam viajar para o Niágara. Um dos amigos tinha investido algum dinheiro num velho barco, uma espécie de casa flutuante. Iam viver lá, meia dúzia deles. O barco precisava de reparos. Estavam planejando consertá-lo e vendê-lo. Risse ficara encarregada da pintura. Ela tinha uma ideia bacana para um mural que queria pintar na lateral da casa flutuante. Já fizera alguns esboços. Tirou um livro de desenhos da mochila e mostrou alguns dos seus trabalhos. Dava para notar sua inexperiência, mas as ilustrações eram interessantes, imagens de mulheres nuas, velhos sem olhos e guitarras, tudo disposto em complicados padrões entrelaçados. Se não conseguissem vender o barco, montariam um negócio dentro dele, com pizza ou tatuagens. Risse sabia muita coisa sobre tatuagens, tinha praticado em si mesma. Levantou a blusa para mostrar a tatuagem de uma cobra esguia, pálida, fazendo um círculo em volta do umbigo dela, comendo a própria cauda. Jude interrompeu a conversa para perguntar como ela ia chegar a Buffalo. Risse disse que seu dinheiro para a condução acabará na Penn Station, e estava pensando em fazer o resto do percurso de carona. Sabe que são quase 500 quilômetros? Ele perguntou. Risse o encarou, olhos arregalados, e balançou a cabeça. No mapa não parece tão longe assim.
Tem certeza de que são quase 500 quilômetros? Maribeth pegou o prato vazio e colocou-o na pia. Quer telefonar para alguém? Alguém de sua família? Pode usar nosso telefone. Não, senhora. Maribeth deu um sorriso breve, e Judy se perguntou se alguém já havia chamado de senhora antes. E sua mãe? Maribeth perguntou. Está na cadeia. Espero que não saia nunca, disse Irice, olhando para o chocolate quente. Começou a brincar com um comprido fio de cabelo amarelo, enrolando-o várias vezes no dedo, uma coisa que Judy vira Ana fazer milhares de vezes. Não gosto sequer de pensar nela. Prefiro fingir que está morta ou algo assim. Não desejaria para ninguém uma mãe como ela. E uma maldição, isso é o que ela é. Se eu achasse que um dia seria uma mãe como ela, me esterilizaria agora mesmo. Quando Irice acabou de tomar o chocolate, Judy pôs uma capa de chuva e disse que ia levá-la até a rodoviária. Rodaram algum tempo em silêncio, o rádio desligado, nenhum som além da chuva batendo no para-brisa e os limpadores do Charger indo de um lado para outro. Deu uma olhada nela e viu que Irice reclinara o assento e fechará os olhos. Havia tirado a jaqueta e a colocará na frente do corpo como um cobertor. Judy achou que estava dormindo. Então Irice abriu um olho e espreitou. Você realmente gostava da tia Ana, não é? Ele balançou positivamente a cabeça. Os limpadores faziam tuk-tuk, tuk-tuk. Minha mãe fez coisas que não devia ter feito, disse Irice. Algumas tão graves que eu daria tudo para esquecê-las. Às vezes acho que minha tia Ana descobriu alguma coisa que mamãe andava fazendo, mamãe e meu avô, e foi por isso que se matou. Porque não podia mais conviver com o que sabia, mas também não podia falar sobre o assunto. Sei que ela era infeliz. Talvez algo ruim também tenha lhe acontecido quando era pequena. Mais ou menos a mesma coisa que aconteceu comigo. Agora Irice olhava diretamente para ele. Bem, Irice pelo menos não sabia de tudo o que a mãe fizera, o que para Judy só poderia significar que realmente ainda era possível encontrar alguma compaixão no mundo. Desculpe pelo que eu fiz à sua mão, disse ela. Desculpe mesmo. Às vezes tenho sonhos com minha tia Ana. Damos alguns passeios juntas. Ela tem um carro velho como esse, um carro muito legal, só que preto. Ela não está mais triste, não em meus sonhos. Damos passeios no campo. Ela escuta sua música no rádio. Ela me disse que você não foi à nossa casa para me ferir, e sim para dar um fim a tudo aquilo. Para fazer com que minha mãe tivesse que prestar contas do que deixou acontecer comigo. Eu só queria dizer que sinto muito e espero que você seja feliz. Ele assentiu com a cabeça, mas não respondeu. Não confiava, na verdade, na própria voz. Entraram juntos na rodoviária. Judy a deixou num banco arranhado de madeira, foi até o balcão e comprou uma passagem para Buffalo. Pediu que o homem do guichê pusesse o bilhete dentro de um envelope e acrescentou $200, colocando o dinheiro dentro de uma folha de papel dobrada com seu número de telefone e um bilhete dizendo que ela devia telefonar se enfrentasse algum problema no caminho. Quando voltou para perto de Irice, Judy enfiou o envelope no compartimento do lado de sua mochila em vez de entregá-lo na mão dela. Não queria que Irice desse uma olhada no que havia lá dentro e tentasse lhe devolver o dinheiro. Irice foi com ele até a rua, onde a chuva estava caindo mais pesadamente agora e o resto da luz do dia tinha desaparecido, deixando as coisas azuis, crepusculares e muito frias. Quando Judy se virou para dar tchau, ela ficou na ponta dos pés e deu um beijo no seu rosto gelado e molhado. Até então, Judy tinha pensado nela como uma jovem mulher, mas aquele foi o beijo irrefletido de uma criança. A ideia de Irice cruzando centenas de quilômetros para o norte, sem ninguém para olhar por ela, pareceu de repente extremamente assustadora. Cuide-se. Ambos disseram exatamente ao mesmo tempo, em perfeita sincronia, e riram. Judy apertou a mão dela e balançou a cabeça, mas não teve mais nada a dizer além de adeus. Estava escuro quando ele voltou para casa. Maribeth tirou 2 garrafas de cerveja da geladeira e começou a remexer nas gavetas atrás de um abridor. Eu gostaria de ter feito alguma coisa por ela, disse Judy. Ela é um pouco jovem demais, disse Maribeth. Mesmo para você. Esqueça esse assunto, não é melhor? Meu Deus, não estava falando disso. Maribeth riu, encontrou um pano de prato e atirou-o na cara dele. Basta enxugar. Você fica com uma cara ainda mais patética quando está todo molhado. Judy esfregou o pano no cabelo. Maribeth abriu uma cerveja e colocou-a na frente dele. Então viu que ele continuava amuado e riu de novo. Vamos lá, Judy. Se você não me deixar atiçá-lo um pouco de vez em quando, não restará nenhum fogo em você, disse ela. Estava parada do outro lado da bancada da cozinha, observando-o com um ar carinhoso e meio malicioso. Seja como for, você lhe deu uma passagem de ônibus até Buffalo, e o quê? Quanto dinheiro? $200. Viu, você fez alguma coisa por ela. Fez muito. O que mais você acha que devia fazer? Judy se sentou, segurando a cerveja que Maribeth tinha colocado na sua frente, mas sem bebê-la. Estava cansado, ainda sentindo no corpo a umidade e o frio do lado de fora. Um grande caminhão, ou talvez um ônibus da Greyhound, passou roncando pela estrada, desaparecendo no frio túnel da noite. Judy ouviu os cachorrinhos no canil lá fora ganindo, nervosos com o barulho. Espero que ela consiga, disse Judy. Chegar a Buffalo? Perguntou Maribeth. Não sei por que não haveria de conseguir.
É, disse Jude, embora não tivesse certeza de que tinha sido realmente aquilo que quisera dizer. Muito obrigado por ouvir mais um audiolivro aqui no Sussurros do Imaginário. Se você gostou dessa jornada literária, não se esqueça de curtir o vídeo e deixar seu comentário. Queremos saber o que você achou. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar explorando histórias fascinantes e descobrindo novos mundos ao nosso lado. Sussurros do Imaginário, a sua melhor companhia para viagens literárias. Até a próxima aventura!